Sim, tá funcionando. Então o bonequinho tá aqui agora. Gente, tá funcionando, o bonequinho tá aqui. Maria Alice, olha só, tá funcionando agora. Gabriel, já tá funcionando. Entrei de novo e o bonequinho para adicionar as pessoas está aqui já, tá? Que legal. Meninas do grupo Chacomiguetes, olha só, já tá funcionando já. Oi, Francisca Chagas, tudo bem? Boa tarde. Gente, eu tive que sair e entrar porque não estava me dando a opção de adicionar. Agora, o ícone aqui de adicionar as pessoas na live já está aqui. Então, eu acho que agora vai. Acho que agora vai. Oi, Elisângela Oliveira Santos, tudo bem? Como é que você está? Sim, ó, tá funcionando. Eu tô live de novo. Eu tô vendo aqui o ícone para eu adicionar as pessoas. Agora vamos ver se as pessoas vão conseguir também emitir o convite para entrar, o pedido de convite para entrar na minha live, mas eu acho que vai funcionar. Que legal, gente! Boa tarde, Francisca. Edenir, tudo bem? Fernandes, tudo bem? Como é que você está? Boa tarde. Vou começar tudo de novo. Ai, vamos ver. Estamos iniciando a nossa nosso quadro no divã. Estou adicionando aqui uma pessoa agora. Vamos ver. Oi, Elaine, tudo bem? Célia Neves, tudo bem? Olá, Olá, tudo bem? Moninha, Nossa, tudo bem? conseguimos! Que massa, né? A Arruda funcionou, Moninha. Nossa! Eu só não tô te ouvindo bem. Eu falei que a Arruda funcionou. Funcionou. A Arruda funcionou, né? Deixa eu ver aqui. Gente, para quem está chegando agora, essa é a psicóloga Maria Alice Almeida. Nós sempre fazemos lives juntas, mas nós estamos lançando hoje o nosso quadro No Divã. O divã é aquele sofazinho quando você vai para terapia, você deita lá, se alonga, respira fundo, para você sentir à vontade, fazer suas perguntas, né? Procurar acessar alguns sentimentos, algumas situações que na maioria das vezes você não consegue falar. Então, é, eu e a Maria Alice resolvemos, fizemos uma reunião aí semana passada, que nós criamos no divã. E aqui as pessoas vão poder entrar, comentar comigo, com a psicóloga, coisas do seu dia a dia, fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, tá? Isso aqui não é uma consulta, né? Não é uma consulta de consultório, não é. Tá? Isso aqui é mesmo um bate-papo, isso aqui mesmo é uma profissional doando o seu tempo, ajudando a gente a conviver com os probleminhas do dia a dia, né? E é muito legal. Oi, Lília, tudo bem, querida? Fernanda Silva, tudo bem? Marilu, todo mundo voltou. Lucilene, onde você andou que você sumiu, minha amiga? Tony Antônio, tudo bem? Luciana Fausto. E aí, eu estou esperando o meu admin entrar. Já entrou? Já entrou? Gabriel, dá um oi aí, para eu saber se está aí. Geiciane, tudo bem, querida? Simone Soares, boa tarde. Deise Lago, tudo bem? Olá, o som está ótimo. Para mim, o som da psicóloga não está muito bom, não, que eu estou ouvindo ela bem baixinho. Mas vamos lá. Bom, Oi, Maria vamos testar o meu Félix. som, então. Eu quero Eu ouço agradecer ao você bem. pessoal pela paciência, né, de voltar na live. E como é bom, Moninha, é um prazer sempre estar aqui com você e com as suas Sim. seguidoras.
E é legal esse quadro que você produziu, que você inventou, que quando a pessoa abre o coração, não é que seja uma terapia, mas ajuda a pessoa a entrar em contato com aquelas tristezas, com aqueles traumas, e já é um passo. Pode não ser o caminho todo, mas é um passo onde a pessoa tem uma possibilidade de ter uma vitória naquele percurso. Sim, sim. Eu sei que isso está em Vitória. Um beijo, pessoal de Vitória. Gabriel chegou. Gabriel, cadê a nossa amiga que, que também queria entrar aí? Oi, Cleide Tavares, tudo bem? Andei mal de ansiedade. Olha só. Ô, Lucilene, se você tiver pergunta, fica à vontade para fazer, tá bom? Angelita Arabites, tudo bem, minha chacomiguete? A Angelita faz parte do grupo das chacomiguetes, né? Deixa eu ver aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Que eu tô aqui esperando. É... Deixa eu ver. Será que a Luciana Alves está aí? Cadê? Deixa eu ver. Oi, Moninha. Oi, Cleide Tavares. Tudo bem? O áudio da doutora tá ótimo. Para você está, mas para mim não tá, não. Tô ouvindo ela muito baixo, gente. Muito baixo mesmo. Deixa eu ver aqui. E Enquanto aí? isso, vou convidar o pessoal para conhecer meu canal no YouTube, que se chama Psicologia no Dia a Dia, com Maria Alice Almeida, que tem lá mais de 100 vídeos, onde a pessoa pode ter uma ajuda, ter uma identificação com aquele vídeo e ter uma ajuda. E conhecer meus livros da Amazon também. Através do canal do YouTube, sempre tem o link na descrição de todos os vídeos, onde a pessoa já entra na Amazon e pode conhecer os livros. E também estão ajudando bastante as pessoas. É uma forma de ajudar mais gente, né, Moninha? Sim, sim. Olha, Simone Soares tá falando que ela também é chagomiguete. Eu sei que você é. Maria Alice, é, normalmente, né? Eu acho que nessa sociedade moderna que a gente está vivendo, se você tivesse que apontar assim, olha, Moninha, o que eu mais vejo na minha experiência profissional é o mais presente, a reclamação mais presente, ou a angústia mais presente dos meus pacientes de consultório ou de atendimento virtual, se você tivesse que apontar assim, uma coisa que você vê mais no consultório, você diria que seria o quê? Com certeza seria depressão, Moninha, por vários motivos. Pode ser por motivos de relacionamentos abusivos, por motivos de luto, porque o pessoal teve muitas perdas, né, durante essa pandemia, não pôde viver com o luto. Sim, Então, a pessoa desenvolve aquela depressão profunda e, com certeza, é depressão. E por vários motivos. sim, Motivos que podem ser internos e motivos que podem vir da própria sociedade, da família, sim. do casamento. E a pessoa não sabe lidar com aquelas situações externas que estão Sim, provocando aquela depressão. sim. O meu... Quando a pessoa Ah, vive um abuso, uhum, geralmente a pessoa não sabe, a pessoa se sente culpada até por viver aquilo e sim, não entende que o abusador é o outro e que ela é uma vítima. sim. Um minutinho só. Oi, Rita Honório, tudo bem? Eu acho que a Rita Honório mandou um convite para entrar aqui, ó. Ah, entrou. Vamos ver. Olha, a Rita Honório tem uma pergunta para fazer. Estou adicionando ela aí. Vamos ver qual será a pergunta dela. Oi, Maria Alice, tenho uma ansiedade à noite, meu coração palpita muito. Oi, Rita Honório! Boa Lá, noite. Boa noite. Olha só, deixa eu estabelecer umas regrinhas aqui. Afinal de contas, nós estamos com a doutora, uma profissional de saúde, tem um código de ética a seguir, né? Então, para todo mundo que está nos assistindo, a Rita Honório é a primeira pessoa que ia fazer uma pergunta, pediu para entrar. Obrigada, Rita Honório.
quero dizer a todos que isso aqui não é uma consulta, isso aqui é um aconselhamento, é uma profissional que está aqui doando o seu tempo. Quero também, Rita Honório, te pedir para você me dar autorização para usar isso aqui, afinal de contas, nós estamos na internet. Eu gostaria que você indicasse que você tem ciência de que a nossa conversa aqui está sendo broadcast, né? Divulgada aí pelo mundo afora, e que você está confortável com isso. Não, eu estou confortável, sim. Eu autorizo plenamente, pode. Não tenho problema com isso. Tá bom. Rita Honório, estou te autorizando, minha imagem. Obrigada. Cheguei. Olha aquele Nogueira tá aí. Oi, Vanira, Thiago Miguel, todo em peso aí, né? Rita Honório, eu estava perguntando aqui para a doutora umas perguntas e você pediu para entrar. O que você gostaria de falar ou perguntar? Fique à vontade. É assim, que nem eu estava escutando ela falar que a maioria das pessoas, a grande maioria, né, que procura ajuda é por depressão, é por ter se envolvido em relacionamentos abusivos, é por ter sofrido um trauma. Sim. Eu, eu já passei por umas situações assim que é bem complicada. Sim. Já tem uns 2 anos que eu faço tratamento psicológico, né? Eu faço psicólogo, Sim. no centro psiquiátrico, para me tratar. Eu tenho uma dificuldade imensa, imensa, do não. Não o meu filho me incomoda muito, assim, eu não consigo falar não para ele. E a minha briga aqui em casa com meu marido é por causa disso, porque assim, meu filho tem 27 anos e eu tenho um filho só, ele mora em São Paulo e meu marido fala que eu mimo muito ele. E o que o meu psicólogo fala para mim é que eu tenho que deixar ele, soltar ele, mas eu não consigo. Sim. Eu não consigo soltar ele assim. O meu psicólogo, ele já está criado, você tem que deixar ele. Você criou o filho para o mundo. Sim. Mas eu não consigo, eu não consigo. E aí eu fico, às vezes, à noite sem dormir. Eu fico esperando que ele me ligue, ele tem que me ligar para me ver que ele está bem. E aí, quando ele não liga, assim, eu fico mal. No outro dia, eu já fico mal. Eu tenho crises de ansiedade, assim, imensa. Sim. E eu queria tanto saber o porquê que eu não consigo, sabe? Eu vejo as mães, né, ter um filho, o filho vai embora e ali tá tudo bem, mas eu não consigo. Sim. Eu não consigo. Mas Ô, Rita Eu sou Honório, protetora. você só tem um filho, Rita Honório? Só. Tenho um filho só. eu tenho uma pergunta, Rita Honório, mas essa sua dificuldade de dizer não é só para o seu filho ou para as outras pessoas também? É assim, é mais pro meu filho, assim. É Sim, mais pro meu filho. Se ele me ligar agora, mãe, vem aqui, eu largo e vou. sim, E a minha briga dentro de casa, assim, com meu marido é sobre isso, porque ele fala, o Tiago faz de tudo, ele te pisa, faz de tudo e você fala, não, hoje não dá. Mas se ele me pedir o que ele me pede, eu tô ali. sim, Sabe, eu tenho um problema sério, assim, eu sou a mãe protetora, ele não saiu debaixo das minhas asas, eu não consigo sim, tirar ele debaixo das minhas asas. sim. E agora, Deixa hein? eu... Ô, Rita Honório, mas você pensa que essa sua atitude também pode prejudicar o seu filho? Porque quando a gente protege demais um filho, a gente deixa ele muito sensível às outras pessoas, deixa ele muito aconchegado à mãe, muito sem defesas. Então, ele não fica preparado para o mundo, porque ele fica muito acolhido e às vezes ele se sente até dominado, se sente até invadido, porque ele já é um homem, né? Então ele quer ter a vida dele, ele quer ter o espaço dele, o tempo dele, e não quer ficar dependendo como se ele tivesse que dar uma satisfação, que ele está bem, que ele já vai dormir, que ele vai dar uma boa noite.
isso é um tipo de um controle. A pessoa se sente controlada e faz mal também. Além de fazer mal para ti, vai fazer mal para o seu filho. Essa dificuldade sua, você tem que trabalhar na terapia o porquê que você está depositando todas as suas fichas no seu filho. Porque você tem outras coisas para você despender a sua energia. Você tem o seu casamento, o seu trabalho, a sua vida, né? E o filho faz parte da vida, só que ele não pode ser a coisa principal, a única coisa que você tem. Sim. O que aconteceu para mim ser essa mãe protetora? Ele sofreu um acidente de carro e foi um acidente muito grave, assim, muito sério, que estava ele mais 2 amigos. Os 2 amigos dele veio a óbito. E aí ele ficou um mês na UTI em coma. E o médico, eu fui para lá, né, ficar com ele. Eu não queria sair de dentro do hospital, no entanto, os médicos deixaram eu ficar os 3 meses com ele dentro do hospital. Eu morava lá dentro do hospital. Fiquei os 3 meses, porque não tinha quem me tirar. Sim. E eu Isso, tinha isso é largado ele um normal. pouco, sabe? Eu tinha largado ele um pouco, tinha deixado. Eu estava vivendo aqui com meu marido assim. Nós viajava muito, ia muito para a praia, que eu gosto de praia, então nós ia todo final de semana para a praia. Nós viajávamos muito. E depois que aconteceu isso, eu me apeguei ali e não consigo soltar a mão dele. Porque assim, o médico falava para mim que ele não ia mais ter uma vida social, assim, ele não ia mais falar, ele não ia mais andar, ele ia ficar só na cama. E aquilo ali, eu fiquei de uma tal maneira, me traumatizou. E eu ali, foi Deus, porque eu falei assim, ele vai sair daqui andando, falando do jeito que ele entrou. E eu fiquei os 3 meses lá com ele, orando. Eu orava, ajoelhava na cama, orava 24 horas. E graças a Deus, ele teve que aprender a falar de novo, ele teve que aprender a escrever, que ele não sabia mais escrever. Ele virou uma criança. Mas a fé de uma mãe, a mãe tem uma fé tão forte que até os médicos não acreditaram. Sim. Amém. Porque não acreditaram naquilo. Ele estava com 4 coágulos em volta do cérebro. E aquilo ali não desfazia. Ele ficou com a cabeça enorme, que ele bateu a cabeça. E ele ficou muito tempo naquele negócio do carro, sabe? Aquela bolsa. Ah, no airbag. Ele ficou muito tempo ali, até socorrer ele. E ele perdeu o oxigênio. Então, ele foi uma luta. Então, aí, depois disso aí, eu fiquei assim, o telefone toca de madrugada, eu entro em estado de choque, eu começo a tremer. Eu acho, né, Maria Alice? Eu estou ouvindo o testemunho dela, até parece que ela está com um estresse pós-traumático, né? Porque essa experiência com o filho dela foi um trauma, né? Foi uma coisa repentina que ela não estava esperando. E parece que ela não conseguiu, apesar dela ter tido essa vitória, né? Por uma vitória, uma dádiva de Deus, esse filho dela ter sobrevivido, ela ainda não superou, né? Aquele baque que ela tomou, né? É interessante, né? Isso de a gente observar. Quanto tempo faz isso, Rita Honório? Faz 3 anos. Foi então no Dia das Mães. Esse ano fez 3 anos. Já dava tempo de ter superado, de ter incorporado que isso aconteceu, foi solucionado, e não é por causa disso que vai acontecer novamente. Sim. Aí, depois disso, aconteceu uma outra coisa na minha vida, assim, de ir para São Paulo, entendeu? Aconteceu uma coisa comigo em São Paulo. Sim. E aquilo ali me traumatizou mais ainda. Eu não consigo ir a São Paulo. Eu não consigo
colocar o pé em São Paulo para ver ele. Ele vem até a mim, entendeu? Sim. E aí ele vem até a mim quando dá, né? Porque ele não pode deixar a vida dele. Ele tem um filhinho bebê. É, E então, já e é faz pouco tempo que a mulher dele ganhou neném. E eu fui lá. No outro dia eu queria vir embora. Ele me deu um pânico por uma coisa que aconteceu lá comigo, entendeu? E aí o psicólogo e o psiquiatra vem trabalhando nisso aí, que eu tava quase boa, mas aí veio outro trauma, aconteceu outra coisa aí Olha, voltou tudo. olha, Maria Alice, como é interessante a gente observar que as pessoas que experienciam, né, traumas, né, muitas vezes elas levam muito tempo para superar, né, para sair daquele primeiro choque, e quando acontece um outro logo em seguida, dificulta ainda mais, né? Quando você tem o transtorno de ansiedade, qualquer situação, por menor que seja, ela já é um gatilho para liberar ali uma síndrome do pânico, uma patologia, uma bipolaridade, uma, uma situação de borderline, várias situações de acordo com a personalidade da pessoa, de acordo com o que a pessoa tem. Então, é preciso que trabalhe esse primeiro trauma, esse transtorno de ansiedade, porque o transtorno de ansiedade é que está provocando todas essas causas. Sim, Todas essas dificuldades de ir a São Paulo, daqui a pouco tem uma dificuldade de entrar no elevador, daqui a pouco não eu consegue já pegar uma tive. estrada. Eu não dirijo carro, não consigo, e sair de casa, acho que tem uns. Eu fiquei 7 meses dentro de casa, meu marido ficou comigo, só nós dois aqui, porque eu não conseguia ter contato com outras pessoas, eu não conseguia me conversar, eu tinha medo, eu não saía no portão, eu tinha medo, meu marido eu tinha que segurar na minha mão para ir no mercado, quem encosta perto de mim. Depois a Moninha pode falar para você o que. Sim, no particular eu falo para você, Maria Alice, E aí não ela podia ninguém encostar em mim, que eu já começava a chorar, já queria vir para sim, casa, eu não ia mais à praia. Agora que a gente está saindo, que eu estou me adaptando com os remédios, porque esses remédios é assim, ele vai trocando, né? Até você conseguir adaptar, né? Agora, graças a Deus, eu só estou com 2. E que fique neles. e o interessante Que eu estou é, conversando, Maria, conversar que ela, que ela, com o ela filhinho. faz parte lá do grupo do WhatsApp da Chacoma e Guedes. Então lá dentro a gente acaba conversando coisas de mais a miúdo, conversa um pouquinho mais no particular. E esse caso da Rita Honório, eu quero até agradecer, Rita Honório, por você estar aqui compartilhando essa sua experiência, porque além da gente estar conversando, tem outras pessoas aqui, né, que estão nos assistindo, que às vezes quer falar, mas fica sem jeito, né? Então, Tem ver... Na verdade, eu estou conseguindo falar agora, conversar. Eu tinha muita vergonha, não era vergonha, que eu não conseguia falar com outras pessoas, assim, a não ser meu marido, que chegou agora em casa, ele está aqui, chegou do serviço. é muito Então, interessante. Olha, Rita Honório, tem muitas pessoas que também estão com medo de ir no mercado, com medo de ir no portão, tem aversão que alguém dê a mão, aversão que alguém encoste por causa do trauma da pandemia. Por quê? Aquilo foi tão incutido no subconsciente que não pode ter contato, não pode chegar perto, é perigoso pegar aqui, pegar ali, e aquilo ficou tão arraigado dentro do inconsciente que a pessoa está com aquilo dentro de si e desenvolve aquele medo que não sabe de onde veio. Mas é um estresse pós-traumático também, porque a gente vê aquelas notícias, aquelas perdas, né? Tudo aquelas imagens todas, aquele sofrimento fica todo no nosso inconsciente. Então, a pessoa tem que elaborar para poder
sair fora desse trauma e superar. Sim, É complicado, porque assim, é um gatilho. A gente vai saindo. No caso, acontece comigo, né? Aconteceu o episódio com meu filho, depois veio acontecer uma outra coisa comigo. E depois, agora, fez um ano, mês passado, dia 3, que a minha mãe faleceu de Covid. Aí pensa como ficou a minha cabeça. sim, Minha mãe morava no Pernambuco, longe de mim, já fazia um tempo que eu não via ela, sim. e aquilo ali Aí pronto, me acabou. O que eu acho, né, Maria Alice, que a gente pode tirar dessa nossa conversa com a Rita Honório é que a gente tem que prestar atenção para esses episódios que nos traumatiza, principalmente nós que somos mães, o nosso filho, a nossa filha. Às vezes, a criança passa por uma situação pequena, que para a gente acha que é pequena, mas que se torna um trauma na vida daquela criança, e isso vive com ela a vida inteira, né? Às vezes essa pessoa, essa criança se torna um adulto e não tem conhecimento, a memória apagou ou bloqueou aquele episódio, e aí você começa a ver no dia a dia que essa pessoa não é uma pessoa tão funcional, ou pelo menos não é como deveria ser, e a pessoa não entende por quê. Ah, o fulano é preguiçoso, ah, o fulano é não sei o quê, né? E na realidade, um episódio, às vezes um episódio uma vez na vida que formou ali um trauma, e se você não cuidar, né? Não cuidar, não usar os mecanismos para cicatrizar aquilo, talvez isso se arraste com você para o resto da vida, né? Incrível isso, né, Maria Alice? Sim. É verdade, Moninha. Todos os nossos comportamentos e as nossas atitudes, elas vêm de crenças que a gente tem dentro da gente, que seria lá no nosso inconsciente. E essas crenças, elas podem vir de perdas, podem vir como veio do acidente, do próprio sofrimento de perdas da pandemia. Então, tudo isso vai impulsionando a pessoa a ter atitudes de medo, de pânico, de não dormir. É uma bola de neve. Se a pessoa não se tratar e não procurar controlar a sua reação para essas situações, cada vez vai piorando mais. Ainda bem que a Rita está na terapia. Isso é Isso é ótimo. E olha, Rita, eu te diria que assim, olha, o seu filho, os filhos da gente são as coisas mais importantes na vida da gente, realmente. Eu também só tenho uma filha. Mas assim, pensa que no avião, quando tem aquele pane, aquela coisa, se você tiver com o seu filho do lado, primeiro você tem que colocar a máscara em você, para depois você colocar no seu filho. Porque se você não se ajuda, você não pode ajudar o seu filho. E o seu filho não gostaria de ver você, né, sofrendo. Então, você tem que ajudar a ti primeiro. O teu filho já é um homem, né? Já é uma pessoa, um adulto. Então, você tem que pensar em você e se colocar em primeiro lugar. Porque os filhos são do mundo, né? A gente cria os filhos para ir para o mundo. E a gente tem que estar preparada. Quando eles voam, a gente tem que estar preparada para a gente não entrar numa depressão. Tem que procurar e fazer alguma atividade, um hobby, um trabalho para ocupar a mente, porque senão é difícil. Ainda mais quem tem só um filho, né? Como é o nosso caso aqui. É isso que meu marido fala. Para você ajudar ele, você tem que se ajudar. Como que você quer ajudar ele se você não está se ajudando? Essa é a minha discussão aqui dentro de casa com meu marido, sabe? Às vezes ele está falando assim, calma, isso vai dar certo. E eu eu sou teimosa. E ele, calma, isso vai dar certo. Mas você primeiro se ajuda para poder você ajudar ele. Como que você vai ajudar ele se você não está nem se aguentando? Eu tenho uma pergunta, Rita Honório, mas o seu filho está precisando da sua ajuda? É, precisa. Às vezes precisa. Sim. Porque às vezes, né, Maria Alice, a gente que é mãe tem umas mães tão super protetoras
que às vezes o filho não está pedindo ajuda, mas ela está ali, né? Ainda tem esse Sim. mecanismo, né? Se fazendo presente o tempo inteiro. Tem mãe, não é o caso da Rita Honório, eu não acho que seja, que controla como é que ele vive com a esposa dele, né? Como é que é a relação dele com os filhos. É incrível, né? Muito interessante. Assim, no relacionamento dele, assim, eu não. Eu gosto muito da minha nora, ela é muito minha amiga, sabe? Ela me ajuda muito assim, com ele, que ele é muito difícil. Ele Sim. é muito. E ela, eu falo que ela é um anjo Ah, que bênção, né? dele, porque assim, ela é uma pessoa muito. Ela é guerreira, batalhadeira e tá ali, ó, cuidando. A gente abre a mente dele, sabe? Eu tenho um problema sério com ele. Por isso que eu sou assim, protetora, entendeu? Sim, entendi. Tem outras coisas. Claro, não dá para falar que nós estamos em público, é verdade. Interessante isso, né? Deixa eu falar uma mensagem para a Rita. Rita, quando você não sabe falar não para as pessoas, você está falando não para você, porque se você está incomodada, que você não consegue falar não, então é porque você não queria estar assim nessa situação, aquilo está te incomodando. Então você tem que se perguntar, por que que eu não estou conseguindo falar não? Qual é o motivo? Qual que é o verdadeiro motivo que está me impulsionando que eu não consigo dizer não? E esse não, ele vai fazer mal para quem? Para mim ou para a pessoa? Se ele está fazendo mal para você, então você está falando sim para a pessoa e está falando não para você. E aí você está fazendo um bem para a pessoa e fazendo mal para você. Então, você tem que se colocar em primeiro lugar. Você tem que ver o que te faz feliz, o que é saudável para você e o que você tem que dizer não. Falar, agora eu não posso, eu gostaria, mas eu não tenho condições, ou eu não quero, ou eu não devo, sabe? E dizer, saber dizer não, porque quando a gente diz não, mesmo para um filho, às vezes é a melhor coisa que a gente está fazendo para o filho. A gente está ensinando a ele a lidar com as adversidades, porque senão a gente vai criar uma pessoa indefesa. Tem que ouvir não em casa, porque vai ter que aprender, porque na vida, lá fora, vai ter tantos nãos que ele vai ter que estar calejado para ele saber lidar com aqueles nãos que a vida está dando toda hora para ele. Se ele está numa redoma de vidro, ele fica indefeso, aí fica uma pessoa difícil de conviver até. Sim, Sim. sim. O meu psicólogo fala a mesma coisa para mim. Eu tenho de 15 em 15 dias psicólogo. Ele fala a mesma coisa que você está me falando. Sim. Bem, Ele fala que eu tenho que deslargar. Ele fala que eu coloquei o meu filho, ele chama Tiago. Coloquei o Tiago numa caixinha e ali eu não quero abrir a caixinha para ele não fugir, só que eu tenho que abrir a caixinha. Eu falo assim para ele, assim, ele até dá risada, ele fala, ah, Rita, só você, viu? Eu falo para ele assim, dá vontade de engolir ele de novo. mas Rita, ele é um rapaz de 27 anos, Rita, né? Não pode esquecer esse pequeno detalhe, né? Aí ele fala assim para mim, assim, ele falou para mim assim ontem, eu estive com ele, né, com o psicólogo, ele falou assim, você já viu, ele tem 1,92 m por aí. Ele calça 48. Você vai conseguir engolir ele, o pé dele vai ficar para fora. Ele faz eu dar risada, sabe? Ele fala que eu só entro lá chorando. Aí ele faz eu dar risada. Ele, tu acha que tu vai conseguir? Não é mais fácil você abrir a caixinha e deixar ele ir? Sim, Porque vai dar trabalho. sim. Muito legal isso. Então, gente, olha que legal que a Rita Honório veio compartilhar com a gente, que é a dificuldade que ela tem de dizer não. No caso dela, especificamente para o filho dela, né? Mas claro que isso é resultado de uns problemas familiares que eles passaram, um acidente, um trauma que ela passou, quase perdeu o filho, né? A gente que é mãe sabe
sabe bem o que é essa sensação de Deus que me livre de uma hora para outra perder um filho. Mas o fato é que agora a Rita está em terapia, né? Procurou ajuda, isso é muito importante, né? Reconhece que isso é um problema e ela está querendo vencer esse problema, que também é um Sim, passo eu também não, muito eu não, eu não, especial. eu não nasci assim, né? Com essa mente, com a cabeça assim, não, eu tenho que sarar. Sim. Eu tenho um marido aqui maravilhoso, menino, meus olhos azuis. Ai, que Ele fofa! que cuida de mim, gente. Ele ficou. Nós ficamos 7 meses dentro de casa aqui, ele cuidando de mim. Olha que Agora fofa! eu vou deixar. Ele fala assim: ó, é que teus olhos azuis vai embora. Eu deixo meus olhos azuis aqui comigo. Que fofa! Muito importante também, né, Maria Alice, ver que ela tem o apoio do marido dela, da família, né? Isso também é muito importante, né? E é muito importante, Moninha, a psicoterapia. E se ela melhorar, ela não abandone, porque a psicoterapia é a longo prazo. Então, não abandone quando você sentir uma melhora, porque tem os estágios, né? Quando você melhora um pouco, você vai melhorar mais ainda. Então, você tem que continuar no processo para você descobrir tudo isso daí que está impulsionando essas atitudes que estão te fazendo mal. E aí, você conhecendo a motivação, você vai eliminar esse problema da sua vida e vai aproveitar a sua vida muito bem aí com seus olhos azuis. Ah, os meus olhos azuis estão ali. Olha! Meus olhos azuis estão longe para ficar comigo, gente. Vizinho da Moninha aí, ó. Igual diz a outra, vizinho da Que Moninha aí, lindo! morar lá em Foz. Vem para ficar comigo, eu vou deixar meus olhos azuis. Não, claro que não. Afinal de contas, os olhos azuis não tá fácil de achar assim, não, meu filho. Tá fácil não, agarra o seu. Não, segura ele aqui, ó. Olha, Rita Honório, eu quero lhe agradecer por você vir compartilhar com a gente, tá? Obrigada, E Moninha. saiba que nós estamos sempre por aqui. Eu lá na Chacomiguetes e aqui nas lives também. Você pode contar com a gente, tá? E olha que aquele grupo ali ajuda bastante gente, viu? Assim, cada uma tem seu problema, cada uma tem. Mas ali a gente brinca, a gente conversa. E é ali que eu me sinto bem, de verdade. Ai, que Porque bom. as meninas, ali a gente se conversa, a gente troca uma conversa uma com a outra, a gente se distrai, Sim, sim, muito se legal. distrai ali, é uma ajudando a outra. Com certeza. Ela está falando do grupo da E ali nós Chacomiguete. ri, nós briga, nós dança o nosso xenhenhen, xenhenhen, xenhenhen. E lá Muito vamos legal. nós. Tá Mas bom. tá bom. Muito obrigada, tá? Obrigada, doutora. Foi um Obrigada prazer, viu? também. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, beijo. tchau. Ô, Maria Alice, que incrível a gente poder conversar com as pessoas assim ao vivo, né? Muito bom Muito a pessoa legal. poder abrir o coração, poder Falar. conversar. E o teu grupo da Chá Comiguete está virando um grupo de ajuda, Moninha. É incrível isso, né? Olha Muito só, bom. a Marilu Xavier falou o seguinte, doutora, muito bom ouvir isso. Também estou mudando muito sobre essa proteção com a minha neta. Agora procuro fazer menos, porque será sofrimento para ela no futuro. Muita proteção e não falar nem sempre é bom. Oi, Seição, tudo bem? Oi, Carmen, tudo bem? Celice, tudo bem? Mari Ferreira, Áurea Rodrigues, tudo bem? Thelma. Então, gente, quero dizer que todo mundo está convidado para entrar, fazer pergunta para a psicóloga, se você quiser. Rosana Mania, você está aí? Como é que é? Como é que você está? Então, se você quiser fazer uma pergunta para a psicóloga, fica à vontade, né? O nosso propósito aqui é esse, é poder ajudar as pessoas. Terapia de grupo, tá a Rosane Mania falando aí, ó. Que lá faz terapia faz terapia de grupo e tal. Alessandro, Mari Consuelo, tudo bem? E o interessante, né, dessa coisa do não foi. Ah, tem alguém pedindo para entrar. Peraí, deixa eu ver. Ah, Rosane Mania quer entrar.
Já vem mais pergunta aí. Vamos ver o que a Rosane Mania quer falar. Estou adicionando. Olha, entrou. Oi, Oi, boa Rosane! noite, tudo bem? Tudo Boa bem, noite. querida? Você está falando Tudo bem, da onde? doutora? Tudo bom? Tudo bem. Então, assim, a gente navegando na internet, Um minutinho só. Você está falando de onde? eu estou em São Paulo. Em São Paulo. Olha só, eu quero que você, por favor, nos autorize a usar aqui o nosso bate-papo, porque você sabe que nós estamos na internet e que tudo que acontece aqui é divulgado mundialmente. Sim, sim, está autorizado. Obrigada. Agora você pode falar. Então, é assim, eu quero tirar uma dúvida. Espera aí, deixa eu só eliminar aqui uma. Ah, pronto. Eu quero tirar uma dúvida assim. Navegando na internet, você se depara com muitos perfis de pessoas que fica o tempo todo tentando se mostrar ser, como que eu vou te explicar? Ter destaque. Eu posso, eu posso, sabe? A pessoa bater muito nessa tecla, porque eu descobri, eu fiz, eu faço. Então, assim, eu queria saber se, além do narcisismo, existe algum outro tipo de patologia que essa pessoa possa vir a ter não só o narcisismo, né? Claro que tem um pouco de narcisismo, mas eu acredito que tem algo mais. Olha, várias patologias podem ter esse sintoma da pessoa se achar grandioso, né? Sim. Além do narcisista grandioso, pode existir o psicopata grandioso, né? Que todo psicopata ele tem um pouco de narcisismo, né? Sim. Então ele se acha o tal, ele se acha o poderoso, ele se acha a pessoa que pode tudo, que sabe tudo. E também existe uma patologia que dá uma mania e uma depressão, que é o bipolar. E quando a pessoa está na fase de mania, ele acha que pode tudo. Ele pode comprar tudo, ele pode ficar sem dormir a noite toda. Ele é um Superman, consegue tudo, é otimista, tudo ele faz. E depois, quando acaba aquela fase da mania, ele entra numa depressão profunda. Então, tem várias patologias onde a pessoa apresenta esse sentimento grandioso de alegria, de sabedoria, de poder mesmo, né? Sim. Teria que ter um diagnóstico maior, né? Teria que ter um tempo maior para fazer um diagnóstico certo, porque pode ser muita coisa. É assim um perfil que acha que está acima da lei, acima de tudo e de todos, e um perfil que tem mania de perseguição, persegue muitas pessoas, e nunca está contente, sempre quer mais, e aquilo ali vai alimentando o ego dela, cada dia mais, e você vê que aquilo não é uma coisa boa para a pessoa, sabe? Aquilo ali... Mas isso é no virtual que você diz? O que eu tenho visto muito nessa internet, sabe? Alguns perfis assim. Mas A internet está criando pessoas assim muito descartáveis. As pessoas não se aceitam, porque as pessoas ficam atrás de um computador, colocam um filtro no telefone, então elas mudam a genética, muda a cor do cabelo, a cor do olho. Quando ela vai se olhar no espelho, ela não sabe nem quem ela é. Sim. E isso está criando uma patologia que as pessoas têm que estar ali postando todo dia, têm que estar ali aparecendo, nem que seja na forma de atacar alguém, na forma de falar uma mentira, na forma de falar uma notícia falsa, porque a pessoa só tem aquilo. Agora, tem que descobrir o porquê
que a internet, aquela vida virtual, está tão importante para a pessoa? Por que que ela está pondo a energia dela toda ali? No ataque, no poder, falando que pode tudo, que é tal. Porque, normalmente, onde tem um excesso, tem uma falta. Então, se a Sim. pessoa está naquele excesso de poder, talvez lá no fundo ela não se sinta poderosa, então ela precisa subir em cima de alguém, xingar alguém, para ela ficar poderosa naquele momento, para ela encobrir alguma deficiência que ela tem com ela mesma. Então, precisa descobrir o verdadeiro motivo, e isso só na terapia, Sim. porque assim não dá para saber o que está impulsionando a pessoa até aquele comportamento. Sim. E assim, o indivíduo ele se torna até perigoso, né, numa situação dessa, né? No caso do psicopata, sim, porque o psicopata ele chega a atentar contra a vida de outras pessoas na fase que ele está na patologia mesmo mais forte, porque ele acha que ele é Deus. Então, ele é o Sim. dono da vida e da morte. Então, Sim. ele decide quando que a pessoa vive, quando que a pessoa não vive mais. Então, você vê aí esses crimes aí que acontecem, né, desses serial killers, normalmente eles são psicopatas e normalmente eles se julgam muito superiores, muito inteligentes e são perigosos, sim. E a Rosane Neumann está falando isso, é uma coisa interessante, porque mesmo aqui fora do Facebook, no Instagram, no Sim. Twitter, você vê que tem umas pessoas que você nunca vê essas pessoas. Quando ela sempre aparece com algo negativo. Ou é para Sim. falar de alguém, ou é para falar de um acontecimento, é para desmentir um negócio que já foi noticiado, mas a pessoa está ali. Sempre algo negativo. Não é? É sempre algo negativo. Às vezes é uma pessoa que você nunca vê essa pessoa. E quando você vê, ela só tem coisa negativa. Ela está sempre. É quase como um hobby. Nós conhecemos uma pessoa aqui em comum que ela chega a ter um sorriso quando Sim. quando ela fala. É A incrível. satisfação na face, você vê a A gente vai falar satisfação, o sarcasmo da aí tem pessoa, um sorriso. Você vê que a pessoa tem um prazer de estar falando aquilo. um Mas deboche. isso, você nunca vê essa pessoa. Mas quando ela aparece, né? Essa pessoa aparece assim, com um sorriso, com uma satisfação de Sim. estar fazendo aquilo e todo mundo sabendo que é mentira. É bem interessante. Também tem um cara no Instagram que eu até parei de seguir ele recentemente, porque eu notei que toda vez que ele só aparece assim, com a coisa negativa, com um ar de satisfação de estar fazendo aquilo. Incomoda tanto ele, eu me sentia tão incomodada, falei, vou parar de seguir esse cara. Sabe assim? Mas eu percebo assim que essa pessoa tem um perfil de dominadora. E eu acho que esse perfil ela leva muito para a vida em todos os aspectos, não é somente no sexual, nem no profissional, mas percebe-se que ela leva esse perfil de domínio para todos os aspectos da vida dela. Entendi. Mas eu vejo que não é uma coisa positiva, porque somente trabalha realmente o negativo, foge do senso comum. Sim. Olha, normalmente, quando a pessoa tem essa couraça de dominador, essa couraça é uma armadura, porque a pessoa se sente tão frágil emocionalmente que ela precisa dominar, ela precisa se mostrar um guerreiro, uma pessoa muito forte, mas ela está atrás daquela armadura de fortaleza, escondendo uma fraqueza, uma Sim. coisa que ela não quer entrar em contato. Então, ela
esconde aquilo. E o que vai acontecer? Uma hora aquilo vai aflorar, nem que seja através de uma doença psicossomática, uma depressão, um alcoolismo, uma busca de substâncias químicas, alguma fuga, porque quando você vê uma coisa muito excessiva, aquilo está escondendo uma deficiência. E aquela deficiência vai aparecer, porque se você não trata, aquilo vai aparecer de alguma forma. Sim. Vai aparecer na forma de uma doença, de uma patologia. De algum jeito aquilo vai aparecer, Vai porque você aflorar. precisa tratar. Exatamente. Precisa tratar. Porque eu não sei, né? Esse cara lá do Instagram, a última live que eu vi com ele fez uma coisa tão absurda que eu não vou nem comentar aqui, que eu falei, meu Deus, por que esse cara tem prazer de estar fazendo isso? E você olha na cara dele, que ele tem um sorriso de canto. É muito bizarro você assistir, porque o cara, a página dele, ele tem assim seguidores, mas toda vez que ele entra ali, ele nunca está falando de nada especial. É sempre algo negativo, é sempre com uns comentários muito pejorativos a respeito de umas outras pessoas, que a gente que entra ali para assistir não sabe de quem ele está falando. Então você pensa, nossa, que coisa horrorosa. Mesmo sem você conhecer de quem ele está falando, você sente mal de presenciar aquilo, entendeu? Eu não sei se eu estou conseguindo... Fica uma energia muito pesada, né? Eu parei de Muito seguir, pesada. falei, não tem condição disso não, gente. Né? Mas você percebe que tem um prazer. Depois eu vou compartilhar com você, Maria Alice. Tem um prazer para tu olhar. Tu vê que tem no semblante dele, tem um prazer, sabe? De estar fazendo aquilo. Se alimenta a alma com isso. Na verdade, uma pessoa que está assim com essas características tem que buscar uma terapia urgente, porque está fazendo mal aos outros e está fazendo mal a ele mesmo. Essa semana, o marido da Gretchen, ele fechou o Instagram dele, que era público, né? Porque ele também é um artista, e ele fechou, porque ele não aguentou o bullying, as pessoas xingando, falando que ele está fazendo sucesso porque a Gretchen é famosa. Então, o que ele fez? Ele fechou o Instagram dele e foi a melhor coisa que ele fez, porque estava fazendo mal à saúde mental dele. E esse tipo de ataque destrói casamentos de pessoas famosas, destrói adolescentes que vão buscar aí um alcoolismo, uma substância química, não sabem lidar com aqueles ataques, né? Então, é muito perigoso. Quando a pessoa não se trata, ela faz mal para si e para os outros. Sim, eu vejo assim uma busca frenética de reconhecimento, de autoafirmação. É uma busca assim frenética, parece que como que eu vou te falar? Como se fosse o efeito de uma cocaína na cabeça. É aquela busca, aquela necessidade para sobreviver. Que incrível isso. Meio doente, meio pesado isso, né, Maria? Muito, muito. Meio pesado isso. Você tem amizade com essa pessoa? Você tem acesso a conversar com ela? Assim, não tem acesso, mas a gente observa pelas lives que faz, pelas apresentações que faz, entendeu? Porque se você tivesse acesso, você poderia dar um feedback, né, para essa pessoa, para ver por que ela está agindo assim, o que está acontecendo com ela, né? Mas se você não tem esse acesso, aí a pessoa tem que se tocar, né? Alguém tem que dar um toque para a pessoa, porque isso vai fazer mal para a saúde física dela também. Mas na grande maioria das vezes, Maria Alice, o que eu vejo é que tem algumas pessoas que têm receio de falar. Porque essas pessoas assim, elas não vão aceitar. Imagina, se ela tem esse negócio de que eu sou
o poderoso que eu faço, que acontece, blá, 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 muito raramente ela vai aceitar, né? O que Por eu vejo exemplo, assim, Maria Alice, que ao mesmo tempo que ela odeia, ela demonstra um ódio no falar, no agir, mas você vê que por trás daquele ódio existe amor. Um amor que eu vejo que ela não aceita isso. Sabe? É uma negação do amor, então ela transforma isso em atos de ódio para satisfazer a mente dela. vocês já ouviram aquele ditado, quem desdenha quer comprar? Sim. Por trás de todo ódio tem um sentimento de amor, porque você não vai odiar uma pessoa que não te diz nada, uma pessoa que não significa nada para você, a não ser que essa pessoa seja um assassino, seja um criminoso, aí sim, você vai, né, lógico, vai sentir uma repulsa por aquela pessoa. Mas se é uma pessoa normal, que você nem conhece, como que você vai odiar uma pessoa, né? Se ela não te diz nada. Quando você odeia, aquela pessoa está representando alguma coisa, ou que você não quer ver em si mesmo, ou que você desejaria ter em si mesmo. Tem que ver qual é o motivo inconsciente que está impulsionando isso. O que Porque eu são vejo é o orgulho. várias possibilidades, né? O que eu vejo nessa pessoa é que ela é orgulhosa. O orgulho não deixa que ela mude o agir dela. Porque se ela mudar, ela não vai ser ela. Ah, então ela vive um personagem, Sim, né? Então parece que ela vive um sim. personagem, né? Que ela se alimenta disso, não sei. Essa pessoa, ela é da internet, né? E as pessoas que a seguem, que assistem às lives dela, gostam dela dessa forma? Do jeito que ela se Bate mostra? palma, porque infelizmente nós vivemos numa sociedade doente que aplaude o errado e ataca o certo. Infelizmente, estamos vivendo isso hoje. Sim, peraí, Rosane, você precisa centralizar um pouco, a gente está vendo só a metade do seu rostinho. Peraí, aqui. Agora sim. Melhorou? Melhorou. Entendeu? Então, é assim, eu observo muito assim as atitudes, a reação, eu faço leitura corporal, então eu consegui chegar nessa conclusão. Mas olha só, essa moça aí, sem quem eu estou pensando, ao contrário do cara lá do Instagram, o que acontece? Ela põe uma pitada de humor, entendeu? Sim. Ela põe uma pitada de humor. Então, para quem entrou ali e não está sabendo o que é Zé, o que é Zó, fica ali, aí fala uma graça, acha engraçada, faz uma piadinha, aí fica, né? Mas tem muita gente assim na internet, não são poucas não, né? Olha só, a Sônia está falando, infelizmente é isso mesmo, olha, a Sônia está falando. A Sônia deve estar achando que ele está falando da mesma pessoa, não sei. Eu achei que eu não ia conseguir descrever, mas eu acho que eu usei as palavras certas para descrever essas pessoas que eu tenho visto, né? Tem. Uma coisa é certa, né, Maria Alice? Pessoas tóxicas tem em todo lugar, né? Sim, os relacionamentos abusivos estão em todo lugar. E as pessoas não dá para controlar a situação externa, mas dá para controlar como que a pessoa reage frente a isso. Então, se isso incomoda, tem que parar de seguir essa pessoa, parar de ver as lives dessa pessoa, não é verdade? Porque isso daí tá te incomodando. Então, não está te acrescentando. E se você não pode dar um feedback para ela, você não tem um relacionamento, né? Não vai adiantar nada você interpretar, a não ser que ela esteja te atacando. Mas se ela não está te atacando, aí você só deixa de seguir, porque isso daí faz mal, né? Essas energias de ataque fazem contagioso. mal.
Olha só, É, a Lenira tá lendo aqui, ó, falando assim, Lenira Lindau. Infelizmente é verdade, hoje o certo é o errado e o errado é o certo. É triste, mas infelizmente é o que está acontecendo. Eu acho que tem muito a ver também, né, Maria Alice? Acho que as pessoas elas estão pegando as experiências pessoais delas, os traumas, e se resolvendo jogar para tudo quanto é lado, na internet, para todo mundo que está por perto. Incrível, né? a pessoa vai acostumando com aquela atenção, mesmo que seja uma atenção artificial, né? Uma atenção descartável, e aí ela vai querendo aparecer cada vez mais e querendo fazer um personagem que agrade a quem está assistindo. Se a pessoa que está assistindo gosta de violência, gosta de coisas engraçadas, ela vai fazer aquilo para ter likes, para ter seguidores. Só que com aquilo ela vai se perdendo a si mesma, ela vai perdendo a sua essência, né? Ela não é ela. Então, ela tem que fazer uma análise. Por que, que aquilo está sendo mais importante do que a essência dela? Por que, que aquela vida de mentira está sendo mais importante do que a vida real dela? Sim, Porque Sim. a internet é muito legal para muitas coisas, só que tem muitas coisas nocivas na internet. sim. Incrível isso, né? Sim. Olha, Rosane, muito obrigada por você por você ter vindo aqui participar. Obrigada, foi um prazer. É bom a gente esclarecer, né? Sim, E saber colocar as palavras para ter um posicionamento mais equilibrado, mais exato para aquela questão que você tem dúvida, né? exato. Olha só, a Deusinei está falando, eu assistia algumas lives e descobri que estava me deixando muito mal. A Mari Ferreira está lendo aqui, ó, estou atenta para ver se eu tenho esses sintomas ruins, se faço isso com alguém. Ai, tadinha da Mari. Mari está preocupada. Nesse caso dessas pessoas, dessas lives que eu falo, eu acredito que as pessoas que estão lá, que permanecem, que vê que o negócio é pesado e permanece, eu tenho a impressão que tem o mesmo perfil. É por isso que você deveria deixar de seguir, então, porque tá te incomodando, né? Sim. Então, você não tem amizade, você não pode chegar e dar um toque para essa pessoa, falar, olha, o que está acontecendo com você? Posso te ajudar em alguma coisa, né? Se você não tem essa possibilidade, então a única coisa mais saudável a fazer é, tipo, deixar de seguir essa pessoa e nem se incomodar mais, porque vai te fazer mal. As coisas que fazem mal para a gente tem que eliminar da nossa vida. Porque essas energias, elas acabam contagiando, liberando cortisol na gente, vai deixando a gente doente. Essas coisas de brigas, de ataques, de difamações, isso daí é uma energia contagiante para o mal, né? Sim. Muita gente está saindo da internet porque não aguenta isso. Sim, verdade. Verdade. Infelizmente. Tá bom, Rosane, muito obrigada. Obrigada, viu, gente? Uma boa noite para vocês. Um Foi beijão. muito bom estar aqui. Obrigada. Beijo. Nada. Fica com Deus. Tchau. Maria Alice, é incrível como você vê que as pessoas sempre voltam nessa questão do comportamento, né? Como é que o comportamento, eu acho que é trauma de infância. Pode ser, né, Sônia Araújo? Nunca se sabe. Como as pessoas sempre voltam nessa questão do comportamento do ser humano, né? Interessante isso, né? Mas o fato é que a Rita Honório chegou com a questão do não, de dizer não, saber dizer não, e agora, obrigado, Maria Ferreira, e agora veio aqui a Rosane Mania falar dessas pessoas que parece que curtem, que elas têm prazer de abusar do outro, né? Então, na realidade, estamos falando de relacionamentos abusivos, né? E as pessoas acham, né,
que relacionamento abusivo é só o marido que bate na mulher, ou a mulher que bate no marido, ou alguém que espanca uma criança, né? Isso, e vai muito além disso, né? O relacionamento abusivo está em casa, está no trabalho, está na internet, está nas pessoas anônimas que você nem conhece da internet, que se abusam, né? Então, se você não tiver fortalecido emocionalmente, você vai se abalar com todas essas coisas. Sim. Seja no trabalho, seja no relacionamento familiar, seja num relacionamento que você não sabe nem de onde vem, como é o caso que a moça falou agora, né? Então, tem que estar com fortalecimento em dia, porque aí você consegue se reagir àquilo que está não sendo saudável na sua vida e consegue sair fora daquilo. Sim. Porque isso também pode se tornar um vício da pessoa tanto ser abusado que a pessoa só vive relacionamentos abusivos, porque ela só conhece aquele modelo, então Sim. ela só vai buscar abusadores, né? Inconscientemente, por causa desses fatores psicológicos que já estão lá arraigados dentro dela, Com e certeza. ela não consegue ter outro modelo de vida que não seja isso. Sim, sim. Gente, estamos com 58 compartilhamentos. Muito obrigado pelo pessoal que compartilhou, né, aqui a nossa live. Não parece, mas nós já estamos a 1 hora e 45 minutos. Bastante. Né? Passa rápido, né? A gente começou lá, não conseguiu entrar e voltamos aqui. Mas gostei muito, né, Maria Alice, que a gente teve hoje uma live mais dinâmica, as pessoas entraram para fazer perguntas, né? Quero dizer Muito a todo legal. Não foi legal? Quero dizer a todo mundo que está na live, se você quiser fazer uma pergunta para a psicóloga, é só chegar aqui, pedir para entrar, que claro que tem espaço para todo mundo. Oi, Luciana Saldanha. Qualquer questão que você tenha, ou do seu âmbito pessoal, ou mesmo no profissional, de relacionamentos, né? Eu queria que vocês ficassem à vontade. Nós vamos procurar fazer as lives agora no Divã, sempre assim, nesse formato, com participação das pessoas, tá? E vou agradecer as meninas, né, Rita Honório? Um beijo, querida Rosana Animania. Um beijo por você ter estado aqui. Deixa eu olhar aqui, que tem uma porção de beijinho aqui. Michele Rodrigues, só assisto live que me proporcione coisas boas e aprendizado. Moninha e doutora Maria Alice, beijinho, muitas rosas, olha que legal. A Maria Ferreira Obrigada. falou assim, Moninha, gosto das lives. Olha, eu gosto das lives da Moninha Chá Comigo, porque sempre acrescenta algo. Que legal. Muito obrigada. Então é isso, gente. Maria Alice, muito obrigada. Né? Sempre é um prazer, Moninha. Nós vamos fazer lives como essa no perfil da Maria Alice, que é na página da Maria Alice, que é Psicologia no Dia a Dia com Maria Alice Almeida. Corre lá, corre aí no Facebook e vai seguir a psicóloga lá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, também pode ficar à vontade. É só dizer, olha, eu sou seguidora da Moninha Chá Comigo, doutora. Que ela dá uma... Sejam todas bem-vindas, tá? Muito obrigada, Moninha, e um beijão para todos. Beijo, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Gente, essa foi a nossa live. Essa foi a nossa live no Divã. Então, a próxima live que nós tivermos, eu quero que todas fiquem à vontade para entrar, comentar, contar algo que aconteceu recentemente, ou fazer uma pergunta para a psicóloga, ok? Quero que vocês fiquem à vontade. Nós vamos continuar na nossa live no Divã, tá bom? Oi, Lenira, parabéns pela live, muito boa, top, obrigada. E é isso, vou ficando por aqui. Um beijo, tchau, tchau. E lembre-se, o resto da sua vida é muito tempo para você ser infeliz, ok? Chá comigo, tchau, tchau.